Oiê, eu sou a Roberta e esse aqui é o meu canal que tem agora vídeos postados em uma frequência tão constante quanto a passagem de estrelas cadentes. Win or Win, era pra ser o título do post. Coloca uns efeitos aí, edição sou eu, daqui a pouco. Eu tava lendo recentemente um artigo que explora a questão de a nossa geração ser a que menos faz sexo. E vocês achando que nós éramos os safados, galera. Só que o mais interessante é que o fato de sermos a geração que menos faz sexo não é necessariamente sobre sexo. E é muito interessante, entrar em todas as questões disso. E, de forma muito geral, sexo é vulnerabilidade. E vulnerabilidade é um papo muito complexo pra nós. E aí eu não vou entrar em questões de moral, sobre sexualidade, não vou entrar nesse âmbito. E a minha questão não é, também saia pegando todo mundo, etc. Não é essa a ideia. Mas a questão é, não só a nossa geração, eu acho que isso é um problema da humanidade em geral, mas nós temos muito medo de vulnerabilidade. E no artigo tem uma frase que diz mais ou menos assim que nós estamos em uma era de muita exposição e ao mesmo tempo de muita vulnerabilidade. Isso é uma coisa muito louca, porque a nossa geração, as pessoas que nasceram ali nos anos 2000 pra frente, digamos assim, 2000 a 2010, estão sendo o tempo inteiro bombardeados por uma hipervigilância. Aquela questão do vigiar e punir tá muito presente na nossa sociedade. E a gente tem umas coerções sociais que talvez não sejam aqui no Ocidente, século XXI, não sejam de forma tão concreta no sentido de morte ou de prisão, mas nós temos uma coerção social de vínculos, de criticismo, etc., que vem com fenômenos como o do cancelamento, que ainda não sei se o termo, acho que o termo já caiu um pouco em desuso, mas que é uma realidade que ainda se mantém. E nós estamos o tempo inteiro sendo vigiados. Então, nós estamos por aí e o medo é que alguma coisa que você faça seja filmada. Nós temos câmeras em todo lugar, câmeras muito acessíveis, olha, celulares. E não só, agora, né, temos tecnologias novas nos óculos. Isso é preocupante, a gente pode problematizar muito. É legal comentar e lembrar que toda tecnologia tem seus pontos bons e ruins e pode ser usada de formas boas e de formas problemáticas. Estamos o tempo inteiro sendo vistos e julgados e nós somos ensinados a nos mostrar, a nos expor e a julgar os demais também. E a nos precaver de todo e qualquer julgamento. Então, a gente tem que estar muito arrumado, muito alinhado, muito perfeito. Isso se reflete na forma como a gente compra, na forma como o mundo se comporta, na forma como a gente se veste, como a gente se maquia. Tem uma música que eu gosto que diz mais ou menos assim, que é da Caris, eu vou colocar em algum lugar aqui, que diz, basicamente, se maquie para que o seu rosto seja menos único. E é uma coisa interessante, porque padrões de beleza, eles são, sim, variáveis. No entanto, a gente aprende a se maquiar pra esconder aquela pintinha, aquela manchinha, algumas coisas que não são necessariamente feias, mas que destoam do que a gente considera, né, bonito. Isso é uma forma de homogeneizar a beleza, a percepção, etc. É uma reflexão, assim, pra falar disso, né? Gente, eu não tô conseguindo chegar onde eu queria chegar. Eu fico abrindo, assim, eu vou fazer um desenho sobre como funciona a minha cabeça. Eu tento ir pra um assunto, só que eu faço ramos pra vários assuntos. Tá. E o tempo inteiro a gente efetua julgamentos sobre a vida das pessoas. E cara, olha, eu tô com... Dá pra ver isso aqui? São unhas descascadas. Uau! Voltamos pra mim aqui. Então, você pode se perguntar, o que é isso? Quem se importa? Mas eu vou te explicar. Muita gente se importa. E, gente, são unhas descascadas. Significa que eu pintei e que uma hora ela envelhece, entendeu? Porque, assim, esmalte passa, né? E vai descascando e tal. Só que essa coisa que é tão pequena, às vezes se torna um grande problema. Eu lembro de um dia que eu tava na igreja e eu não...
eu sou cuidadosa com a minha imagem, sim, mas eu também sou muito ocupada, eu faço muito projetos, então eu não tenho tempo para que as minhas unhas sejam sempre impecáveis. E tudo bem. Mas eu tava um dia, acho que na igreja, e eu tava pensando sobre as minhas unhas estarem descascadas. Eu não conseguia estar perto das pessoas, não tava conseguindo curtir, não tava conseguindo, sabe, aproveitar o momento, a situação, porque eu estava preocupada com as unhas descascadas. A que ponto chegamos? Por que a gente não consegue estar em um lugar? Porque temos um mínimo defeito de tamanho centimétrico. Centimétrico, essa palavra existe? Não sei. Mas assim, se existe milimétrico, existe centimétrico, né? A lógica faz sentido. Mas a questão é que a gente muitas vezes sabe, a que ponto a gente chegou que a nossa sociedade faz a nossa mente se conectar tanto com coisas tão insignificantes, só que ganham um significado muito grande e até preocupante. E nós estamos sendo muito vigiados, tem a questão da internet, e nós somos incentivados a publicar coisas constantemente. Eu sou uma pessoa da área de comunicação e das artes, então é meio obrigatório que eu esteja nas mídias, e eu gosto, e ainda assim eu muitas vezes me sinto sufocada e me sinto cansada com isso. Imagina as pessoas que não têm tanta afinidade, imagina o caos que isso causa. Não imagina, mas você vive isso. E é desgastante, e não só desgastante, é a forma como nós somos manipulados, tipo, o tempo inteiro. E a partir do momento que nós estamos sendo vistos o tempo inteiro, não sobra espaço para erro, não sobra espaço para tentativa. A gente precisa estar tão perfeito. E não só, além de termos essa hipervigilância, a gente está em uma situação de privilégio de acessos. Muitos de nós têm acesso à internet, né? A globalização está aí. Isso, novamente, não é acesso para todos. Muitas pessoas não têm. Mas a forma como o mundo impôs a situação de nós termos tantos acessos, nós temos muitos livros disponíveis de forma lícita ou ilícita, né? E não só. Mas o fato de termos acesso a tanta informação, a tantas redes, a tanta coisa, faz com que haja uma cobrança muito grande. Do tipo, você não pode errar a escolha de uma faculdade se você podia escolher, sabe? Você podia escolher ir pra muitos lugares. Os nossos pais, as pessoas, a geração anterior a nós, não tinha tantas possibilidades assim, não tinha muitas escolhas, quando tinha alguma escolha. Enquanto a gente pode decidir fazer um vestibular, a gente pode pesquisar como se inscrever, a gente consegue fazer algumas provas online, algumas coisas, sabe? A gente tem muito acesso, a gente pode fazer cursos online, a gente pode crescer, a gente pode ver livros novos, a gente pode assistir coisas incríveis, tem tanta coisa disponível, como é que a gente pode errar? Sabe? E aí vem um ponto que eu acho muito importante, que às vezes eu mesma desconsidero. A disponibilidade de informações e de verdades não necessariamente suprime o erro, porque o erro ele não tá ligado só a saber, ele tá ligado a muitas questões, e muitas coisas não são exatamente erro, só são divergências, são coisas diferentes. Não necessariamente são coisas ruins, mas são coisas que têm pontos de vista diferentes, que têm implicações diferentes. Então, a escolha de uma profissão, de uma faculdade, não necessariamente existe um erro, mas existem caminhos e vertentes diferentes que levam a resultados diferentes, em tipos, em estilos de vida, em salário, em tantas coisas. E é tão complexo. E a gente resume a acertar. E a gente para de querer fazer boas escolhas, a gente para de fazer escolhas, e a gente tenta fazer a melhor escolha. E muitas vezes não existe uma melhor escolha. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu às vezes fico paralisada por fazer uma escolha muito simples. Eu sei como é isso. E eu tenho pregado na parede, na porta de um guarda-roupa antigo da casa onde eu morava. Assim, você não precisa fazer a melhor escolha, só faça uma escolha. Isso é uma coisa muito complexa pra gente, porque a gente sente que precisa acertar, cravado, o tempo inteiro, sabe? A gente tem que acertar o meinho do alvo certinho lá, e isso é uma cobrança tão desnecessária e tão impossível, porque não existe uma profissão perfeita, não existe uma realidade perfeita, não existe uma faculdade perfeita, não existe aquela única coisa para a qual você nasceu, isso não existe. Eu acredito sim em propósito, e acredito que temos algumas aptidões, mas eu acho
que é muito mais raro que haja aquela única coisa específica, aquele ponto no universo que você tem que cravar, assim, acertar. Eu adorei falar aquela coisa cravado, assim, adorei o termo cravado. Mas isso tá tão distante da realidade humana e, sabe, não é justo que a gente se cobre tanto pra fazer isso. Mas o excesso de acessos e o fato de que, sim, estamos sendo julgados o tempo inteiro e estamos julgando o tempo inteiro, faz com que a gente trave tentando tomar uma decisão, tentando fazer escolhas maravilhosas e... não maravilhosas, mas perfeitas. Isso é muito terrível. E... a gente tem medo de aceitar um emprego, a gente tem medo de aceitar um estágio, a gente tem medo de entrar em um projeto, porque será que esse projeto é bom pra mim? Será que esse não sei o que é bom pra mim? Será que isso faz sentido com aquilo que eu quero viver? Ai, mas eu nem decidi certinho o que eu quero viver. Ai, mas a gente precisa de tantos alinhamentos e tantas coisas, e tem que estar tudo tão perfeito. É uma lógica muito até capitalista, no sentido de que nós precisamos que tudo tenha um fim muito claro, que tudo tenha um objetivo muito específico, que tudo seja muito utilitarista, racional, muito certo, muito certeiro. E a gente trata as nossas decisões, a nossa vida, como produtos, como coisas que são esvaziadas no sentido de que elas são isso para isso. É um secador de cabelo para secar cabelo, é uma faca para cortar, sabe? A gente objetifica as coisas, a gente simplifica, a gente extrai toda e qualquer nuance das coisas. As coisas deixam de ter nuance, elas têm que ser tão objetivas, tão perfeitas, tão cristalizadas. E eu sinto que a gente talvez passe isso também pros relacionamentos, essa lógica mercantilista, produtilista, tem como, tipo assim, a lógica de produtos, entendeu? Ó, adoro, como é que é? Neologismos. Mas a questão é que a gente passa isso pros nossos relacionamentos. Então as nossas amizades, elas precisam ser muito úteis, muito agradáveis, e seres humanos nem sempre são úteis. E às vezes a gente não sabe pedir um favor pro nosso amigo, a gente não sabe estar perto do nosso amigo em momentos... a gente não sabe ficar quieto perto do nosso amigo, porque a gente tem que estar falando, nós temos que estar preenchendo os espaços de silêncio, nós temos que estar o tempo inteiro sendo úteis, sendo agradáveis, sendo muito legais, quando seres humanos não são isso o tempo inteiro. Seres humanos não podem ser isso o tempo inteiro, porque somos humanos, nós temos nuances, nós temos erros, nós temos diferenças, nós temos dificuldades, nós temos subjetividades, nós não somos um produto. Nós somos muito mais complexos, muito mais... sabe? Não somos coisas, não somos só uma coisa para um objetivo, um meio para um fim. Não é só isso. E é muito drástico se resumir a isso, e eu sinto que isso gera toda essa crise em que a gente tá, de significado, de relacionamentos, de relações românticas. Tá complicado, o negócio tá difícil, misericórdia. E... ai. Então, é isso aí. Ah! Já sei o nome do quadro, lembrei. Eu era doida pra falar Oi, Mundo Cruel, ou alguma coisa assim quando eu era mais nova. Então, eu ainda acho isso muito genial. Não tô nem aí. Mas é sobre isso. Então... Oi, Mundo Cruel! Esse aqui é o quadro em que nós expomos as hipocrisias da sociedade, as nossas próprias hipocrisias, e falamos e criticamos a nossa sociedade. É um mundo cruel em que a gente vive. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. William Bonner, é com você. Eu não resisti, galera. Mas... então é isso. Essa é a reflexão aleatória de hoje. Em vez de eu ficar só 2 horas conversando esses papos com a minha mãe, agora eu vou trazer eles pra vocês. E eu quero você, não sei, me dar uma perspectiva nos comentários. Alguma coisa que eu não abordei, alguma coisa que você discorda, ou que você concorda, ou que você se encorda. Próxima piada vai ser do pavê. É isso. Se eu tiver postado mais vídeos, eles estarão aparecendo por aí na aba de recomendações. Se não, me aguarde pra ver se eu volto. É isso. Beijo, beijo, beijo. Até!